boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinar sobre RPA, com o tema do primeiro processo até a hiperautomação e como dar o primeiro passo e acelerar. Hoje, nós vamos mergulhar em um universo de eficiência, agilidade e, principalmente, redução de erros, e entender como a RPA está transformando diversas empresas e otimizando as suas atividades. Então, antes de começarmos, eu vou me apresentar. Sou o Guilherme Mioto, tenho 26 anos, sou líder técnico da célula de RPA e inovações da GSW. Atuo na implementação de códigos de RPA, criação de padrão de desenvolvimento, documentações, gerenciamento de equipe, desenvolvimento de automações utilizando as maiores ferramentas de RPA do mercado. E também, além da parte técnica, eu faço toda a elaboração de documentação de soluções de RPA, desde o levantamento de processos até a entrega de automações para as áreas de negócio. Bom, eu tenho 26 anos, sou formado em Sistemas de Informação, comecei minha carreira com RPA faz 7 anos já, eu sou novinho, mas já tenho bastante tempo de carreira com automação de processos. E desde o meu primeiro contato com a RPA, eu me apaixonei por inovação tecnológica e, sendo assim, eu me aprofundei bastante no mundo de automação de processos. Sendo assim, eu trabalhei em diversos projetos que me permitiram entender os desafios e oportunidades que o RPA pode oferecer. E, assim, sempre continuei buscando soluções inteligentes que impulsionem a eficiência operacional e aprimorem os processos de negócios para áreas específicas das empresas que adotem um RPA. Bom, vamos falar sobre nossa agenda um pouquinho. Vamos começar hoje dizendo o que é RPA, quais são os benefícios da implementação da RPA, a preparação para a automação da RPA, as oportunidades de como identificar, os passos iniciais para as automações de processos, aprendizados e a escalabilidade e a aceleração da jornada de automação de RPA. Logo após, vamos ter uma sessão de perguntas e o nosso encerramento. Também vamos ter, ao final, uma surpresa que a GSW reservou para todo mundo que ficar até o fim. Então, eu recomendo o pessoal ficar bem atento aí, que no final vai ter uma surpresa bem legal que a GSW separou para vocês. Então, vamos começar aqui pelo começo. O que é RPA? O que é Robot Process Automation? Então, como podemos ver na tela, RPA é uma tecnologia que permite que robôs de software realizem tarefas repetitivas em computadores de forma automática. Pô, Guilherme, mas o que isso quer dizer? Então, vamos explicar aqui mais de forma mais didática, mais simples aí, com uma exemplificação. Imagine o seguinte cenário. Você tem um conjunto de tarefas do dia a dia que precisa realizar no seu computador, na sua área de negócio, aí, no seu trabalho. Por exemplo, como copiar alguns dados de uma planilha para outra, enviar e-mails com algumas informações específicas, preencher algum formulário online, preencher algumas informações de um CRM, como o Zorro, como o SAP, e como diversos sistemas de CRM que a gente tem no mercado, e até, às vezes, algum processo de financeiro e RH, como extrair dados específicos de notas fiscais de algum colaborador. Então, são processos aí do cotidiano. Mas, em vez de fazer isso tudo manualmente, o RPA ele permite que um robô execute todas essas ações por você, seguindo um conjunto de instruções pré-programadas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os robôs de RPA eles são configurados para imitar as ações humanas, clicando em botões, digitando informações e interagindo com alguns aplicativos exatamente como você faz no dia a dia. Então, os robôs eles são treinados para realizar essas tarefas de forma rápida, precisa e sem erros, liberando os humanos para fazer tarefas mais complexas, estratégicas e que precisam de um senso crítico, pensamentos que uma automação de processo não conseguiria fazer. Então, em suma, assim, resumindo bastante, uma definição muito clara para o RPA seria de uma ferramenta feita para otimizar os processos, aumentando a produtividade, reduzindo custos e, uma vez podendo lidar com atividades repetitivas, como a gente falou, elas podem eliminar o tempo que eram consumido por todos os colaboradores. Então, você pode realocar essas pessoas para tarefas mais estratégicas, como a gente disse. Então, RPA é basicamente isso que eu disse para vocês. Beleza, entendemos o que é RPA agora, Guilherme, mas quais são os benefícios para implementar ele na minha empresa? Vocês vão perceber aqui que basicamente todos os benefícios eles estão um pouco entrelaçados entre si, tem um pouquinho de um ponto entre eles, tá? Então,
Um dos maiores pontos dos benefícios são que os bots são funcionários 24/7. O que isso significa, Guilherme? Significa que, ao automatizar os processos manuais, o RPA ele pode executar tarefas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de descanso, férias, ou que, como um funcionário normal, teria às vezes, alguma indisponibilidade por algum problema de saúde, médico. Então, o RPA está all time ali trabalhando para você. Então, isso é uma eficiência muito legal aí, é uma das coisas que as empresas procuram bastante quando vem atrás de RPA. Sobre a eficiência operacional, que já vem um puxadinho do 24/7, né? Permite que os processos eles tenham maior eficiência, pois eles permitem que os funcionários concentrem em atividades mais estratégicas, já que os processos de RPA eles já vão ser executados mais rapidamente, aumentando sua eficiência e diminuindo os erros, né? Por são ações pré-programadas, como a gente falou no slide anterior. E falando sobre a redução de custos, aí a gente já vai voltar nesses pontos, porque o RPA em redução de custos, ele reduz as tarefas que podem ser executadas 24 horas por dia, tirando de um funcionário que executaria 8 horas por dia, talvez 5 a 6 dias na semana. Então, o RPA executaria all time, como a gente conversou. Teria liberação de recursos humanos, então isso seria muito bom para realocar esses recursos para outras tarefas. E um dos pontos mais importantes da redução de custos seria basicamente que a implementação do RPA é muito amigável. Então, não é necessário nenhuma grande mudança na infraestrutura da empresa para implementar o RPA. Então, o RPA, como eu falei, ele é muito amigável, tornando a implementação muito rápida e eficiente. Então, a redução de custos é absurda, tá? Redução de erros. O RPA ele executa tarefas com alta precisão e consistência, minimizando os erros humanos. Como assim, Guilherme? Bom, basicamente, vamos supor aqui que a gente tem um processo que eu tenho que pegar alguns dados no SAP, ou numa planilha, implementar eles no SAP, extrair algum relatório do SAP ou de algum outro CRM e enviá-los por e-mail. É um processo que é composto por 4 sistemas. Então, a chance disso poder ser perdida ali com algum erro humano, ter algum erro, é muito grande, porque são diversos sistemas trabalhando entre si para um processo só. Então, o RPA ele vai fazer isso assertivamente, não vai errar, tendo 100% de certeza que vai ser um processo bem sucedido e sem falhas humanas, sendo uma automação bem desenvolvida. Velocidade e escalabilidade, isso aqui é bem legal. Os robôs de RPA podem realizar tarefas com rapidez em grande volume. Tem um exemplo muito legal que eu gosto de utilizar, que, por exemplo, os bancos eles têm geralmente que faziam um envio de informe de rendimentos para todos os clientes, não tem? Então, sendo assim, é uma tarefa de uma gama absurda. São muitos dados, são muitos clientes e são muitos relatórios que têm que ser gerados. Então, muitos bancos hoje aí, eles utilizam o RPA para fazer essa parte aí de envio de informe de rendimentos. Então, vocês imaginam como que deve ser a velocidade aí de envio e tirar esse gap aí de tantos processos que tem em cima de uma área de negócio do banco que faz todo esse processo. E a escalabilidade ela é muito grande com o RPA, pois o RPA ele pode atingir diversas áreas da empresa. Então, o RPA é só para RH, o RPA é só para financeiro. Não, gente. O RPA ele serve para todas as áreas de negócio. Desde a área de TI, desde uma área que tenha venda de produtos, ao RH, ao financeiro, todos os processos que forem repetitivos podem ser feitos com RPA, tá bom? E uma área muito importante aqui seria análise e relatórios. O RPA ele coleta os dados em tempo real durante a execução das tarefas. Então, ele traz insights muito valiosos para a análise do RPA. Muitas ferramentas do mercado de RPA já trazem essa análise, esse relatório já pronto nas ferramentas para a gente. Então, isso aqui para a gente mostrar para gestores, para áreas de negócio, para apresentar o RPA para as outras áreas, é muito legal, é muito importante. Isso mostra a eficácia e eficiência do RPA e as grandes ferramentas de RPA já trazem isso para a gente. E tem aqui também mais um ponto dentro aqui, que seria a conformidade e auditoria, né? O RPA ele registra basicamente todas as ações que são executadas pelos robôs. Então, se caso algum dia tiver algum problema, alguma questão de segurança, ele vai facilitar aí muito a rastreabilidade das operações. Então, a maioria das ferramentas de RPA, elas já trazem isso aí, um sistema de auditoria dentro da ferramenta, tá? Então, basicamente aí, esse foi um overview dos benefícios de RPA. Bom,
Guilherme, já entendi o que é RPA, já entendi os benefícios, é isso que eu quero para minha empresa, quero implementar isso. Como que a gente pode fazer o primeiro passo, né? Então, eu diria que esses são os primeiros passos para RPA. O principal é identificar qual processo é factível para RPA. Mas, pô, Guilherme, como que eu sei com uma certa certeza ali qual processo pode ser factível para uma automação de RPA, para eu não levantar um processo, chegar lá na frente para desenvolver, voltar e não ser um processo adequado para RPA? Então, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês identificarem quais são os processos adequados para uma automação de processos. Bom, o primeiro ponto e mais importante é você procurar por processos que envolvam tarefas repetitivas, com padrões e regras bem definidas. Então, processos cíclicos ali, processos que são bem definidos, com regras bem claras, são essenciais aí para a automação de processos, é o que mais a gente automatiza no nosso dia a dia. Processos com alto volume, igual deu o exemplo do banco no slide anterior, processos com grande gama de volumes, ou não só de bancos, de qualquer processo, por exemplo. Já teve processos que a gente fez de migração de sistemas para outro sistema. Por exemplo, tinha um sistema com diversos arquivos que a gente tinha que baixar todos e imputar em um sistema novo. Então, tiramos diversos arquivos de um sistema legado, colocamos em um sistema mais novo, de uma forma muito eficiente, muito mais rápida, que uma área de negócio demoraria para enviar. Então, o RPA ele ajuda nesses gaps, assim, até em projetos pontuais, assim, para dar grande eficiência para as empresas. Processo que envolve a execução de tarefas mecânicas sem tomar de decisões humanas. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque, assim, o RPA, ele não pode ter decisões críticas, ele não pode ter um julgamento humano. O RPA, ele só faz tarefas realmente declaradas ali para ele, de cada passo certinho do que ele tem que fazer. Então, tem que ser regras bem definidas para automação de processos, tá certo? Então, tudo que o robô precisa pensar, tomar uma decisão mais complexa, não é adequado para uma automação de processos. Somente processos que são bem definidos com regras bem específicas, tá certo? Processos com interação entre sistemas. Então, isso aqui é muito legal para mitigar erros, tá, gente? Então, como eu falei, no exemplo anterior, tem um processo aí que pode executar entre 4, 5, 6 sistemas diferentes aí, fazendo um ciclo. Então, o RPA ele quase não vai errar. Então, ele vai trazer muito sucesso para essa automação, para essa área de negócio aí, sendo que vai liberar as pessoas que estão nessa área de negócio para fazer tarefas menos repetitivas, que precisam da inteligência que o RPA não consegue atingir, e vai ter uma assertividade muito maior nos processos aí, sem erro qualquer que poderia ser gerado por um ser humano. E aí, por último, os processos com prazo ou tempos críticos, igual o exemplo do banco, mais uma vez, ou de migrações de sistemas legados aí. Processos com prazo ou tempos críticos aí são muito importantes para a gente colocar o RPA, tá certo? Então, todas essas dicas aí são muito legais para a gente fazer o levantamento de processos, tá? Pô, Guilherme, já identifiquei diversos processos aqui na minha empresa. Qual o próximo passo que eu posso ter? Análise detalhada dos processos e mapear as etapas, as regras e exceções. Isso aqui é um erro de muitas empresas. As empresas geralmente levantam todos os processos e quando vão fazer o RPA, estipulam um processo ali, mas de forma errada. Como que eu posso fazer isso de forma assertiva? Não pense só no caminho feliz. Todas as áreas de negócio, quando trabalham com processo, elas já sabem qual erro o sistema pode dar, qual exceções o sistema pode dar. Então, você tem que mapear não só o caminho feliz, onde o robô tem que clicar, onde o robô tem que preencher. Além disso, você tem que printar todas as telas, preencher todos os campos onde o robô preenche, onde ele busca dados, mas o mais importante é declarar todas as exceções que o robô pode encontrar nessa automação, porque a gente consegue programar o robô para vencer essas exceções e continuar deixando o processo bem liso ali, sem erro nenhum. Então, sendo assim, se você conseguir fazer isso, você vai conseguir estimar certinho o tempo que o RPA vai ser desenvolvido e vai conseguir mensurar os erros aí e deixar o processo bem lisinho, bem redondo. E aí, por último, eu definiria as metas e objetivos para automação. Qual que é o objetivo principal dessa automação? Qual área você deseja atingir? E qual que é o objetivo principal para você mostrar para as outras áreas que foi factível o processo? Bom, já passando para a próxima parte de governança e segurança, essa é uma parte que preocupa muitas empresas. Falar sobre políticas, sobre gestão, sobre criptografia.
E assim, é muito complicado quando você chega numa área e fala assim, olha, um robô vai ser implementado aqui e tal, todo mundo já fica preocupado, com medo, com questão de segurança, vazamento de dados, e entre outras coisas, né? Então, as ferramentas de RPA elas já vêm preparadas para suprir isso. Então, vamos definir aqui alguns pontos, por exemplo, políticas estratégicas. A gente sempre tem, como eu falei no slide anterior, de definir uma política clara, bem definida para automação. Então, estabelecer algumas diretrizes para a seleção dos processos, ter alguns critérios para medir o sucesso da automação, igual a gente conversou, e definir as responsabilidades do time de automação. Gestão de mudanças, isso é muito comum nos projetos de TI, porque todo projeto de TI que vai ser implementado em produção tem uma GMUD, que seriam os processos de gestão de mudança. Então, a gente tem que garantir um processo adequado de gestão de mudanças para implementar a automação de RPA. Então, o que isso quer dizer? A gente tem que comunicar as mudanças dos funcionários que serão afetados, fornecer um treinamento quando necessário para esses usuários, garantir que a equipe esteja preparada para a transição de passar o bastão da área de negócio para esse RPA. Então, essa gestão de mudança tem que ser feita bem certinho para não ter nenhuma confusão, não ter nenhuma queda no robô e sempre fazer uma passagem bem concisa e correta. Monitoramento e avaliação. A gente tem que estabelecer alguma métrica de desempenho e mecanismo de monitoramento para o RPA. Então, é muito importante a gente acompanhar a auditoria, igual a gente conversou anteriormente, monitorar esse processo, ter um time de sustentação, sempre prever ali melhorias para esse processo. Então, sempre estar monitorando ali o processo de RPA, porque a gente sabe como os sistemas são. Às vezes, você tem tudo mapeado certinho num sistema de SAP, num sistema web, num site, mas às vezes pode mudar algum HTML, pode mudar algum botão de lugar, e o RPA pode parar de funcionar. Então, a gente tem que sempre monitorar, verificar sempre a conformidade do robô, verificar se o desempenho está legal, se a gente pode, mesmo que o robô esteja funcionando, melhorar esse desempenho, tá? Então, aí, essa é uma parte muito importante. Integração com governança corporativa. Então, a gente sabe hoje aí que a gente tem toda a questão de LGPD, proteção de dados. Então, assim, gente, o ideal é sempre criar um usuário para o RPA trabalhar nos sistemas. Por exemplo, temos um sistema de SAP, temos um sistema Oracle, temos um sistema web. Crie um usuário para o RPA para ele trabalhar. Então, toda a execução da RPA tem que ser feita com integração e governança corporativa desse usuário, tá? Isso é muito importante para definir muito bem os papéis ali. Definição de papéis e responsabilidades. A gente tem que estabelecer claramente quais são os papéis e responsabilidades das equipes de automação, e a gente tem que garantir que as funções, os usuários sejam definidos bem claramente. Hoje, nas ferramentas de RPA, a gente já tem isso muito bem. As maiores ferramentas de RPA elas já vêm com algumas funções específicas. Então, tem, por exemplo, no Automationware, a gente tem o administrador do locker, que seria onde ficam todas as credenciais de senhas de usuários. Aí ele consegue controlar qual usuário pode acessar ou não, qual armário de senhas pode ser acessado ou não. Pode ser declarado qual vai ter processo de administração para mover uma automação ou não, para ver outras automações, para deletar, para subir um processo. Então, isso é muito importante, definir os papéis e responsabilidades do time e fazer isso dentro da ferramenta de RPA é essencial, e as ferramentas de RPA já trazem isso muito bem estruturado para a gente, como eu falei. E acesso e autenticação. Mais uma vez aí, as ferramentas mais fortes do mercado já trazem isso para a gente. A própria Automationware, como eu falei, ela já tem a autenticação do próprio Google. Então, isso é muito importante, porque a maioria das ferramentas de RPA hoje são em cloud. Então, uma questão de segurança a mais ali é muito importante para a gente ter um processamento mais eficiente e seguro. Falando um pouquinho de criptografia, da parte de segurança em si, as ferramentas de RPA elas já mascaram os dados e protegem os dados sensíveis aí por meio de criptografia para evitar que algumas informações confidenciais sejam comprometidas e vazem essas informações. Então, é muito importante a gente sempre ter esse processo bem definido de todos esses temas que eu falei agora, para a gente ter uma conformidade de dados, de usuários, de acessos, para a gente ter certeza que não vai ter nenhum vazamento, nenhum perigo aí de um controle fugir da nossa mão. Controle de auditoria, como eu falei anteriormente, todos os processos de RPA, eles são registrados aí pelas ferramentas de RPA. Só que aí, o que eu recomendo é sempre aumentar isso o máximo que a gente puder. Criação de logs de cada passo que o robô está fazendo, prints de telas, caso ocorra algum erro. Então, a gente tem que manter um controle de auditoria bem detalhado aí, o máximo possível para rastrear
todas as ações que o RPA está fazendo e a gente identificar possíveis problemas que possam acontecer. Testes de segurança, a gente tem que realizar bastante testes aí para verificar. Como eu falei anteriormente, por exemplo, a gente pode ter um usuário de SAP para uma automação de RPA. A gente tem que liberar todos os módulos do SAP para esse RPA efetuar o processo dele? Não, a gente só tem que fazer o que o processo dele pede. Então, a gente tem que ter bastante testes de acessos, de segurança. Então, isso aí é uma parte bem essencial, e testar bastante antes de dar um usuário na mão de um desenvolvedor, de um RPA para ele rodar, para não acontecer nenhum problema de segurança e de vazamento. Conformidade regulatória. Então, como a gente falou, a gente tem que estar sempre certinho no ambiente da empresa, seguir todas as regras da empresa. Cada empresa tem sua conformidade regulatória de segurança, tem seus processos, tem que ser adaptado ao RPA através do processo da empresa. Então, todos esses pontos aqui têm que ser adaptados à sua empresa. Então, cada empresa vai trabalhar de uma forma diferente com isso, cada empresa tem uma maneira de trabalhar com segurança de informação. Vamos falar sobre treinamento da equipe. Então, treinamento de equipe não é só para desenvolvedores, tá, gente? Isso é muito importante deixar claro, porque o pessoal acha que o RPA é só para desenvolvimento. Não, RPA é para todo mundo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que gerar uma educação para todo mundo, de espalhar o que é RPA. A gente até brinca aqui na GSW com os clientes que é uma evangelização da RPA, né? Você passar a palavra do RPA, mostrar o que é RPA para as pessoas, como identificar os processos de RPA, igual a gente conversou anteriormente. Já vimos casos aí de clientes que o RPA foi tão longe nos clientes que a área de RPA não tinha mais que ir atrás de processo de RPA. Os clientes, os usuários, né, as áreas de negócio, traziam isso para o COE de RPA já. Então, isso aí era uma coisa um case tão legal que eles passaram e treinaram bastante gente assim para identificar esses processos. E eles começaram a ter um processo aí de deixar a própria área de negócios desenvolver os robôs. Então, isso aí foi sensacional. E isso aí é resultado de treinamento de equipes, palestras, webinars aí da própria empresa. Então, isso aí é sempre muito importante você deixar os times sempre atualizados sobre automação de processos e tecnologias inovadoras como o RPA. Atualizações e correções, isso é muito importante. A gente tem que sempre manter os sistemas bem atualizados de RPA. Hoje a gente tem RPA em cloud, então isso é muito mais fácil do que antigamente. Então a gente sempre tem correções, patches de segurança para a gente estar evitando aí algum erro de brecha de segurança aí que já são conhecidos aí no nosso dia a dia. Tá certo? Então a gente só tem que deixar bem claro aqui, gente, que a governança e a segurança elas têm que ser abordadas desde o início do processo de RPA. Não dá para a gente começar o RPA e depois se preocupar com segurança. É muito importante a gente definir todos esses papéis antes de começar a automação de processos, tá? Porque se você for ver isso lá na frente, você pode ter uma inconformidade, pode ter um problema de auditoria. Então, é muito melhor você já começar certo e manter isso, tá? Não adianta também você começar certo e aí lá no meio você desandar, tá? Então, é muito bom você sempre manter aí essa governança, essa segurança aí. Cada empresa tem sua maneira de gerir, mas esses são alguns pontos que eu achei importantes deixarem destacados. Bom, muito legal, Guilherme, mas e aí? Como que eu posso escolher uma ferramenta de RPA para minha empresa? Qual que seria o ideal para mim? Bom, alguns dias saíram uma pesquisa do Gartner sobre os processos de RPA mais inovadores e que as empresas mais utilizam, mais consistentes aí. E aí, nos 3 tops do mercado hoje são o iPath, Automationware e o Microsoft Power Automate. Qual que é a diferença entre os processos de RPA, Guilherme? Então, cada empresa vai se identificar com um processo diferente. Tem empresas que preferem o iPath Automationware porque eles não são só RPA. Então, essas empresas já estão pensando 5, 10 anos à frente para implementação de processo, porque o iPath Automationware e entre algumas outras ferramentas de RPA, ela já tem alguns programas, por exemplo, de classificação de documentos com inteligência artificial, já tem uma instância que você pode instalar na máquina do analista de negócio, da área de negócio, para identificar quais processos são repetitivos ali que ele está fazendo no dia a dia, para gerar um RPA. Então, já traz mais uma segurança para você, mais processos que você pode identificar. Então, ele já parte, além do RPA, por uma hiperautomação, trazendo um processo de inteligência com RPA. E, consequentemente, são licenças um pouco mais caras. Hoje aí a gente tem, falando de licença, o Microsoft Power Automate. É uma das licenças mais baratas de RPA, se não for a mais barata, né? E ela aí hoje está no top 3 do mercado. A gente já conhece a Microsoft, uma empresa bem consolidada no mercado.
Abaixaram o preço novamente, semanas atrás, aí, sobre o serviço de RPA deles. É uma ferramenta que ela surgiu nos últimos anos e ela já está no top 3 do Gartner, então ela tem uma eficiência muito grande. E muitas empresas elas já têm no pacote do Office 365, quando já tem o Power BI, entre outras ferramentas, a opção de ter o Power Automate e ainda não usam. Então, algumas ferramentas já são liberadas ali de RPA para essas empresas, igual o Microsoft Power Automate, e as empresas ainda não estão utilizando por falta de conhecimento. Então, é importante sempre verificar aí a melhor maneira. E aí tem algumas ferramentas aí que a gente pode usar de forma gratuita, igual o Python. O Python, ele também é possível aí fazer automações de RPA conforme aí vocês precisarem. Então, é uma ferramenta de código aberto que é possível a gente realizar automações de processos também. E como eu falei, vocês têm que selecionar a ferramenta de RPA mais adequada com as necessidades da sua empresa, pois aí depende de licenças, depende de valores, depende de implementação, depende do que você vai querer para o futuro da sua empresa. Se você só quer RPA mesmo, automação de processos já vai ser o suficiente para mim. Não, eu quero partir para hiperautomação, começar com RPA, depois implementar outras coisas aqui na minha empresa, trabalhar com o desenvolvimento das áreas de negócio. Aí depende de cada empresa, como eu falei. Então, vocês têm que definir a seleção da ferramenta mais adequada com a necessidade de vocês, avaliando custos, planejamento para os próximos anos e um time de automação de processos. Bom, o próximo passo, depois de você selecionar a sua ferramenta de RPA, seria o desenvolvimento de um piloto. Então, eu recomendo, particularmente, vocês selecionar uma automação de processos simples. Vamos supor, tenho 5 processos simples aqui, Guilherme. Pô, pega um processo simples que vai trazer mais ganho à sua empresa aí e vai desenvolver mais rápido. Por quê? Por que um processo simples, Guilherme? Por que eu não posso começar com alguma coisa mais complexa? Para você já ter um sistema de aprendizado do seu time, de como implementar um RPA, conhecer os erros aí do RPA. Faltou liberar um acesso antes para a automação de processos, faltou mapear melhor o processo aqui, eu esqueci algumas exceções do que o robô enfrentou dificuldade, não foi mapeado, teve que refazer uma certa parte. Então, o aprendizado com o piloto ele é muito importante aí, e a implementação do piloto depois, incluindo as configurações do RPA em ambientes controlados. Então, é muito importante aí que as ferramentas que você for utilizar sempre tenham um ambiente de testes, um servidor de testes, e para depois subir em produção. Então, o cenário ideal para automação de desenvolvimento aí é ter um desenvolvimento e uma VM de desenvolvimento, depois passar isso para uma VM de QA, que é uma VM de testes, e depois uma de produção. E além das VMs estarem separadas, você também tem que deixar um ambiente muito parecido com o de produção. Então, isso aí é essencial para quando vier o tombamento do RPA para a produção, você não ter nenhum problema ali de inconformidade de dados ali entre os ambientes. Bom, implementei meu piloto. E agora, Guilherme, como que eu posso escalar meu RPA e como que eu posso aprender com ele? Então, eu acho que assim, você tem que ver as lições aprendidas, como eu falei anteriormente. É muito importante você verificar se, eu já entreguei o RPA na mão do desenvolvedor aqui para ele fazer, mas demorou muito mais do que a gente tinha estimado. Por quê? Às vezes não tinha liberado um acesso a uma pasta de rede, demorou muito, porque o processo de infra é mais delicado aqui na minha empresa. O usuário dele que foi criado ali para o sistema XYZ que ele foi desenvolver não tinha os acessos necessários, então demorou um pouquinho mais. O levantamento de requisitos do passo a passo do robô não foi o ideal, faltou mapear algumas exceções, então sempre tem alguma coisa aí a gente verificar e melhorar o processo aí, que seria a parte de análise dos resultados e aprendizados e lições adquiridas, tá? Bom, além disso, a gente tem estratégias para expandir a automação de RPA. Como eu falei, muitas empresas elas já pensam daqui a 5, 10 anos como que esses processos vão crescer de forma ergonômica, né? Então, a gente quer RPA, a gente quer colocar inteligência artificial, a gente quer colocar verificação de processos, classificação de notas fiscais. Qual que é a estratégia, além disso, de tecnologia? Como a gente pode implementar isso na minha empresa? Como que eu vou passar esse RPA para todas as áreas de negócio? Como eu vou trazer as áreas de negócio mais perto da automação de processos? Então, essa é uma planificação aí que a empresa tem que ter em mente aí já para não pagar uma licença cara de RPA, não estar desperdiçando recursos ali com uma ferramenta que é feita para economizar recursos, né? E a identificação de novos processos. Como eu falei,
Com treinamentos, você consegue trazer as áreas de negócio mais perto de você. Então, você ensinando o que é um RPA, mostrando alguns pilotos, algumas provas de conceito para essas áreas, você consegue fazer uma implementação muito mais assertiva e trazer as áreas de negócio muito mais próximas para o time de desenvolvimento e inovação. Então, sendo assim, as áreas já chegam, às vezes, muitas vezes, trazendo quais processos seriam os melhores cases assim para uma automação de processos das próprias áreas deles, porque é praticamente impossível uma área de RPA conseguir entender todos os processos e ir atrás de todos os processos de todas as áreas de negócio de uma empresa muito grande. Então, isso é muito legal aí de a gente estar implementando, dar bastante treinamento, bastante exemplificação de RPA e tentar evangelizar ao máximo aí o que seria o RPA para todas as áreas. Agora, falando sobre aceleração, já implementamos nosso RPA, já estamos estruturando. Quais que seriam os próximos passos para uma automação de processos? Eu diria, na minha opinião, que seria a criação, primeiro, de um centro de excelência, que seria um COI de RPA, e capacitar todos os colaboradores para trazer o RPA, como eu falei, mais perto da área de automação de processos. Desenvolver um plano estratégico, igual a gente falou anteriormente. Qual que é o plano para esse quarter, para o próximo quarter do ano que vem, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos do RPA? RPA você pensa não só no agora, você tem que pensar na escalabilidade dele. E os próximos passos de uma automação de RPA seria o Citizen Developer. O que seria isso, Guilherme? Além de você dar treinamentos para áreas de negócio, de trazer esse processo levantado para você, você pode fazer com que surjam desenvolvedores de ferramenta de baixo código, de low code, dentro das áreas de negócio. Então, uma área de RH, uma área de financeiro já pode sair desenvolvendo os próprios robôs da área deles. Não tem que depender simplesmente do código de RPA. Então, um trabalho a 4 mãos aí da área de negócio com esses citizen developers e o código de RPA pode ser uma saída muito legal e para aumentar muito aí a gama de automações que vocês vão ter desenvolvido durante o ano. E, por fim, o Hyper Automation. Basicamente, o Hyper Automation é automação de processos com inteligência artificial, com linguagem neutra, com machine learning. E aí é o próximo nível aí do RPA. Algumas ferramentas hoje aí de automação de processos já estão preparadas para isso, tá? Então, esses aí seriam os próximos passos aí e aceleração da nossa jornada de automação de processos. E agora, já falei bastante aí com vocês, e aí eu deixo aberto algumas perguntas aí para entender aí quais são as dúvidas de vocês. Temos alguma pergunta? Temos, Guilherme. O que é COI de RPA? O código de RPA, basicamente, aí, eu vou passar aqui para vocês. O código de RPA, basicamente, ele é um centro de excelência. Ele é criado para que as organizações elas mantenham um padrão de qualidade de código e de processo de desenvolvimento de robôs. Então, ele, basicamente, é uma estruturação de uma área aí centralizada de RPA. Falando mais abertamente. Claro. Quais são os desafios comuns que as empresas podem enfrentar ao adotar automação por meio de RPA? Claro. Então, os desafios comuns são o levantamento de processos, a dificuldade, às vezes, de uma área de negócio se adaptar ao RPA, de querer ajudar ali os desenvolvedores mesmo, né, de levantar os processos, de implementar. Como eu falei, é muito fácil a implementação do RPA na infraestrutura da empresa, mas aí a gente tem que também pensar na proteção de dados, pensar na questão de gestões de mudança. Então, acredito que a maior dificuldade aí seja aquela parte de segurança, de adaptação, de você começar o RPA da maneira certa para fazer ele dar certo. Perfeito. Onde encontrar treinamentos de RPA? Eu diria que aí depende muito da ferramenta de RPA. Tem treinamentos de todas as ferramentas hoje, aí, as melhores do mercado já tem até os cursos gratuitos já nas próprias plataformas deles aí, de ferramentas de RPA, por exemplo, Automationware, o IPF Power Automate, ela já tem as universidades que dentro do site deles lá para você aprender como desenvolver um processo, como identificar um processo, e não é só para desenvolvedores, tá, gente? Esses cursos que tem nas plataformas de RPA servem para gestores, servem para levantamento de código, de requisitos, de processos. Então,
no overview geral, isso serve para quase tudo. Legal. Você poderia repetir o nome do programa que é gratuito? Como assim? O Python? Eu acho É que você deve isso. ter falado no decorrer Isso, do... O Python ele é uma linguagem de código aberta que ele serve para RPA de forma gratuita. Ele não é tão estruturado igual as ferramentas de RPA, porque é basicamente programação pura, mas ele já serve para muitos processos de RPA e muitas empresas adotam pelo baixo custo. Legal. Você consegue dar uma ideia de investimento do mais simples robô para o mais complexo? Isso é meio subjetivo, aí a gente teria que verificar se as empresas já têm algumas, por exemplo, algumas máquinas virtuais, já tem uma estrutura preparada para isso, teria que ver qual ferramenta de RPA seria feita, pode sair de um custo muito baixo aí a um custo muito grande, depende muito do que a empresa planeja, né? Depende quais são os passos que ela planeja daqui 5, 10 anos, igual eu falei. Então, isso é muito subjetivo da empresa aí, teria que verificar mais a infraestrutura da empresa aí e entender mesmo o ambiente aí que a empresa se encontra, o passo que a empresa se encontra hoje. Legal. Nós temos uma pergunta de como desenhar um ROI que justifique a implementação de um RPA. Então, hoje aí o ideal seria você entender quanto tempo você demora para fazer esse processo, quantas horas no seu dia a dia, no seu mês ou no seu ano você demora para fazer esse processo e quanto tempo você vai desenvolver o RPA, qual o custo da sua licença, qual o custo para você manter esse desenvolvimento de pé e qual que é o ganho comparado ao desenvolvimento desse robô e deixar ele de pé depois, contando com licenciamento, contando com desenvolvimento, contando com toda a infraestrutura, como máquinas que estão de pé, uma certa alocação do tempo dessa máquina e da licença de RPA que vai estar usando essa instância, comparado ao dia a dia do usuário ali comum do RPA. Então, tem que fazer esse cálculo aí, tem que entender quantas horas você está ganhando nesse processo, quanto de dinheiro você está ganhando em cima desse processo, podendo realocar esse usuário aí que pode fazer uma tarefa que não precise de low code, né? De uma tarefa mais inteligente ali do processo que o RPA não consiga utilizar. Tá. O Maurício está perguntando se você tem algum exemplo de RPA aplicado na área de impostos ou de tributos. Tem sim. É assim, a área de impostos, a área de tributos, a área de RH e financeiro são as áreas que mais tem processo de RPA. A gente pode até marcar uma calma ali, Maurício, para a gente conversar dos processos, para a gente entender o que vocês pensam aí sobre os processos de RPA. Hoje aqui a gente não pode exemplificar os processos, passar nenhum vídeo nem nada, porque são dados sigilosos dos nossos clientes, né? Mas, assim, por exemplo, tem dados, por exemplo, de financeiro, de projetos que a gente já fez de extrair FGTS de nota fiscal. Não, um FGTS aí, por exemplo, de um funcionário que foi desligado. Vamos supor que a gente tem um funcionário aí que trabalhou 5 anos na nossa empresa. E a gente tem que fazer o depósito da FGTS todos os meses, mas geralmente o RH ele acaba esquecendo um mês ou outro ali. Então a gente fez uma RPA para um cliente nosso que ele verificou todos os meses se tinha depósitos ou não nessa nota fiscal nessa nota fiscal do cliente, né, da pessoa que era contratada e que foi encerrado, para fazer todo o mapeamento do que faltou ou não dos depósitos do processo. E foi um desafio bem grande, porque, como a gente já sabe, o pessoal que trabalha com notas não é uma padronização, né? Ele tem por exemplo, ele vinha às vezes com janeiro, pulava para março, então a gente teve um processo bem legal aí para automatizar esse processo para a área e trazendo um grande ganho aí e conseguimos realocar bastante recurso aí para esse processo. Então foi um case bem legal aí em relação ao financeiro aí que a gente teve. Legal. O André está perguntando se já é comum as empresas terem estruturas grandes de RPAs. Isso depende muito da empresa. Já vi empresas de grande porte que não tinham estrutura nenhuma de RPA. E aí a gente conseguiu sugerir como montar um código de RPA. Sugerimos quais papéis seriam interessantes para um código de RPA, como um desenvolvedor, um arquiteto, um gestor para cuidar disso. Então, não necessariamente a empresa já tem que ter uma estrutura totalmente preparada para começar o RPA. Então, isso pode ser feito aos poucos. Lógico, se você já tem uma estrutura, é muito mais rápida a implantação. Mas como a gente falou, o RPA ele é muito simples, ele se adapta muito rápido às empresas. Então, desde que você já tenha
uma estrutura, todas as empresas já têm um processo de gestão de mudanças, igual a gente falou, então é muito tranquilo a gente fazer essa implementação, porque o RPA ele é muito fácil de ser adaptável, tá? Então, não é necessário você ter uma grande estrutura já. Então, isso aí é muito legal. Aí a gente pode criar diversas RPAs com diversas ferramentas dos mais diversos tipos. É igual eu falei, se você pensa daqui 5, 10, 15 anos com RPA, implementando inteligência artificial, machine learning, isso é uma coisa. Se você quer fazer só RPA hoje, aí é outra coisa. Você já consegue fazer hoje, aí você consegue instalar um código de Python, fazer um licenciamento com o Power Automate, com o Automationware, o IPF, que são todos em nuvem, então é muito fácil de implementar o RPA na empresa, desde que você consiga uma máquina para rodar o seu processo, uma máquina para desenvolver e um ambiente aí controlado aí que o robô possa rodar. Legal. A Tairine está perguntando, em um processo, muitas vezes eu consigo automatizar uma parte do processo e não ele como um todo. Sim. Como vender essa ideia, mesmo sabendo que ganharemos muito com essa parte do processo do RPA? Então você já deu metade da resposta aí, né? Você tem que provar ali para a área de negócio que vai valer a pena, em questão, como a primeira pergunta aí do ROI, né? Você tem que exemplificar ali em questão de quantas horas você vai economizar, quanto de dinheiro você vai economizar, e você vai poder, igual a gente falou na apresentação inteira, de realocar a pessoa que faria essa segunda parte do processo para uma atividade mais específica que o RPA não consiga lidar, né? Então, acho que isso seria uma parte bem tranquila, você consegue exemplificar isso com o ROI, com o processo de RPA. Então, o RPA realmente, muitas vezes, ele não precisa fazer o processo por inteiro, mas uma automação do processo, pelo menos já a metade dele, já economiza uma grande gama de tempo, de dinheiro e de grandes valores aí das empresas. Aí. Então, acho que seria meio que por esse caminho. Legal. O Hernani está perguntando se você conhece ou tem algum case relacionado à conciliação fiscal versus contábil. Conciliação fiscal versus contábil, a gente tem alguns clientes que a gente já fez aqui, mas igual eu falei, a gente não pode mostrar assim, porque seriam um case de clientes nossos, são dados sigilosos, mas igual eu falei, a gente também pode marcar uma call, sentar e verificar todos os processos que vocês têm, para a gente fazer um bate-pronto ali de entender quais processos ali a gente pode identificar ali, fazer um jogo ali rápido para fazer o desenvolvimento, mas alguns processos, igual eu falei, no SAP a gente tem muitos dados de fiscal, de financeiro, de contabilidade, que a gente tem que fazer essa ponte, né, entre as duas áreas ali tem alguns dados do financeiro para passar para o pessoal de contabilidade, inserir isso nos nossos sistemas de CRM. Então, isso é basicamente o RPA todo dia que a gente faz. Legal. O Thiago está perguntando como os bots de RPA lidam com exceções ou situações inesperadas durante a execução de um processo automatizado. Legal, essa pergunta é muito legal aí. Igual eu falei, o ideal é sempre a gente identificar no nosso dia a dia aí, as áreas de negócio elas sempre vão ter ciência aí do nosso processo, da análise de negócios ali, elas já estão habituadas às exceções do nosso dia a dia. Então, se isso for bem mapeado no processo de documentação, a gente consegue, por exemplo, se de repente uma tela de um site aparece um pop-up que de repente pode acontecer inesperadamente, se você clica em um botão pode aparecer um pop-up ou não. Você já consegue mapear isso no RPA, verificar se aquela janela existe, fechar essa janela e partir para o próximo ponto sem que o RPA quebre. Então, sempre é possível adaptar o RPA às exceções que estiverem estipuladas ali no processo, tá? Então, tendo essa exceção bem mapeada, é muito tranquilo de mapear e o robô não vai parar em nenhum momento, então a gente sempre tem que estar bastante atento aí ao levantamento de requisitos, ao levantamento de processos, definir bem o passo a passo do processo e, como eu falei desde o começo, preparar aí muito bem as exceções de negócio aí para a gente ter uma maior conformidade da automação de processos, tá bom? Legal. Última pergunta aqui. A GSW pode desenvolver RPAs sobre demandas pontuais, por exemplo, para uma força-tarefa específica voltada para um atendimento a uma fiscalização? Claro, claro, podemos sim. No final aí a gente vai ter um contato aí para vocês entrarem em contato com a gente, mas podemos sim, a gente faz RPA on demand aí, se precisar, faz RPA em grande escala, a gente está aí para desenvolver, ajudar a empresa de vocês aí o máximo que puder
alcançar a inovação de tecnologia aí o máximo que pudermos, tá bom? Eu acho que seria Legal. isso, né? Pode avançar, Tá, Guilherme. eu posso Obrigada. avançar aqui. Obrigado por todas as perguntas, pessoal. E aí, agora a gente vai ter uma surpresa que a GSW preparou para vocês. Recomendo vocês estarem com os celulares em mãos, e aí a gente vai ter um grátis aí para quem ficou até o final. É uma prova de conceito comigo. A gente pode aí verificar todos os processos aí, fazer alguns levantamentos de requisitos, fazer uma POC para testar a viabilidade de automação de alguns processos de RPA da sua empresa. Então, para quem tiver interesse aí, escaneie o QR Code, entre em contato com a gente, que a gente vai ajudar vocês no processo de automação de robôs aí da área de negócio de vocês, tá certo? Vou deixar aqui um tempinho na tela para vocês. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado aí pela paciência, pela participação. E a GSW conta com vocês aí para a gente inovar aí e dar rumo ao RPA e à indústria 4.0 na sua empresa. Obrigado a todos. Boa tarde.